Imagine a seguinte cena. Você entra numa rede social e procura um terapeuta. Tem um nome do terapeuta, né? Você conversa com ele e vai até o local onde ele atende. Quando você chega no consultório, você nota algo diferente. Tem um divã nesse consultório, um divã virado para a parede. Você olha ao lado, tem uma maca, sabe essas macas onde as pessoas se deitam para receber massagem? Você olha em cima da mesa dele, tem um notebook e também um massageador. Você olha atrás do massageador, tem algumas cartas ali de tarô, né? Você olha para baixo e percebe o seguinte, que tem a mesa de búzios ali, né? Aí você se senta na cadeira e ele começa a te atender. Você vira para esse terapeuta e diz o seguinte: olha, doutor, eu ando com sérios problemas em relação a tal coisa e eu sinto uma dor muito forte das minhas costas. Aí esse terapeuta vira para você e diz o seguinte: olha, eu acho que essa dor é emocional, mas ela pode, né, ser tratada através de uma massagem, né? Você pode tirar, né, a sua roupa, tem uma roupa específica para você colocar, pode deitar na maca, que eu vou te fazer a massagem enquanto você fala comigo o que você está passando. Se você é uma pessoa que estuda psicologia ou que atende, que é um analista ou pretende atender, ao ouvir essa introdução do vídeo, provavelmente você torceu o nariz. E se você não torceu o nariz, nós temos um problema. Gostaria de conversar com vocês um pouquinho hoje sobre a salada mista de teoria que anda acontecendo de várias formas dentro da psicanálise, tanto em atendimentos como também na parte do ensino, né? Então, por exemplo, muitos analistas que não sustentam o lugar enquanto analistas, de analistas, que na maioria das vezes não sustentam esse lugar por uma série de razões, acabam optando, preste atenção nessa palavra, acabam optando por ter uma determinada conduta durante a sessão que não seja, preste bastante atenção, que não seja uma conduta extremamente analítica. Por quê? Porque a análise, na maioria das vezes, traz angústia. A análise, na maioria das vezes, traz incômodo. Na análise, você lida com questões que você não quer lidar. Você mexe em áreas que você não quer que toque. Na análise, você se depara com uma versão sua que você até pode ter ciência que essa versão existe, mas que você não quer lidar com ela. Na análise, tocam em coisas que você até sabe, mas você não quer ouvir do outro. A análise, ela gera desconforto. A análise gera angústia. A análise não é algo que você, quando começa, sai da sessão, entre aspas, radiante ou postando no Facebook ou no Instagram como que foi a sua sessão. Dificilmente alguém que faz análise posta esse tipo de coisa, do tipo, olha, tive uma sessão com a minha analista e eu saí super feliz. É raro isso acontecer. Por quê? A análise causa um desconforto. A análise não trabalha dentro de uma lógica de produção de saber, ou dito de outra forma, de atribuição de sentido. O trabalho da análise gira muito mais em torno de uma perda nesse sentido do que de um ganho. Do tipo, olha, fulano, você tem isso. Olha, eu acho que você deveria fazer tal coisa. Analista não aconselha. Óbvio, a análise deve servir sim para diminuição do sofrimento, o que não significa necessariamente a eliminação do sintoma. A cura aqui, entre aspas, ela é secundária. Então, assim, o que eu percebo hoje em dia é que tem muito analista que acaba misturando as teorias durante o seu atendimento, e isso é errado. Você, enquanto analista, pessoa que atende ou pretende atender, você não pode, durante uma análise, por exemplo, entre aspas, identificar as crenças disfuncionais do paciente e falar isso para ele. Você não pode, por exemplo, enquanto analista, diagnosticá-lo.
olha, fulano, eu acho que você tem transtorno de personalidade borderline. A psicanálise não trabalha com esse tipo de diagnóstico. O diagnóstico na psicanálise é estrutural. Você, enquanto analista, não pode dizer o que o sujeito tem, ou dizer o que o sujeito tem e o que ele deve fazer, muito menos dizer o que o sujeito é. Quem faz isso é terapeuta. Analista não entrega esse tipo de diagnóstico. Nós não trabalhamos com diagnóstico do DSM. Tem muito analista que se comporta dentro de uma conduta, digamos assim, que a pessoa acaba misturando tudo. Então, assim, olha, hoje eu sou psicanalista, eu vou atender fulaninho, porque fulaninho a análise funciona. Então, eu vou ficar em silêncio, vou realizar pequenas intervenções, faço uma pergunta ali, outra pergunta colar, encerro a sessão num corte. Nossa, mas fulaninho é mais sensível, fulaninho tem um problema aqui muito complicado e eu não posso ficar muito quieto durante essa sessão. Então, eu vou fazer mais perguntas, eu vou aconselhar fulaninho, vou dizer, olha, fulaninho, faz isso, porque se você fizer tal coisa, isso aqui pode acontecer. Ou, olha, fulaninho, você se sente assim por conta disso, disso, disso. Ou, olha, fulaninho, você tem esse transtorno aqui. Analista não faz isso. O analista que se comporta dessa maneira, buscando, entre aspas, tornar a análise algo mais confortável, digamos assim, isso não é análise. Do ponto de vista teórico, a análise não é para ser confortável. A análise não visa, entre aspas, o bem-estar ou o autoconhecimento do sujeito. Vários pacientes que procuravam o Lacan para serem atendidos porque, entre aspas, queriam se conhecer melhor, o Lacan dispensava. Hoje em dia, a impressão que me dá é o seguinte, que as pessoas tentam pegar a psicanálise e moldar a psicanálise de uma forma que ela possa ser melhor aceita pelas pessoas. Porque a análise dá trabalho. Quando um paciente chega, por exemplo, pedindo um diagnóstico, querendo um diagnóstico ou uma explicação do que ele tem ou do que ele pode ter, se esse analista não entrega o que o paciente quer, se o analista não, entre aspas, responde a essa demanda, esse paciente se frustra. Esse paciente vai procurar outro analista que diga o que ele tem. Se esse analista, nas primeiras sessões, ao invés de falar bastante, fica quieto e escuta, e promove ali o silêncio, a oportunidade e o privilégio desse sujeito aqui se escutar, se ele fica em silêncio demais, nossa, o analista é frio. Esse analista não diz nada. Esse analista só fica olhando para minha cara. Esse analista não diz o que eu tenho que fazer. Esse analista não me aconselha. O que o paciente faz? Procura um analista que aconselha, que não é analista. Procura um terapeuta que diga o que ele tem, que diga quem ele é. A análise não é confortável. A análise não é para ser confortável. Quando um analista tem esse tipo de atitude de misturar a teoria, isso não condiz com a ética do analista. Isso não condiz com a ética da análise. Não se pode misturar teoria. As teorias, as correntes teóricas trabalham de forma diferente. Trabalham de uma forma completamente diferente. Você que está escutando esse vídeo, se é evangélico, o que você acharia de um evangélico que, ao invés de tomar a Santa Ceia do Senhor, participe da hóstia, por exemplo? O que você, como evangélico, por exemplo, escutando esse vídeo, acharia, por exemplo, de um pastor ou de um ministro de louvor ou um evangélico que vai até lá na frente no altar e ele ora pedindo a bênção, por exemplo, da Virgem Maria? O que você acharia desse evangélico? O que você pensaria de um católico, por exemplo, que fale mal de Maria? Ou que diga que Maria é apenas, entre aspas, uma mulher? Você acharia estranho, provavelmente. Tem teorias que não se misturam. Se tratando de análise, a análise é análise. Terapia é terapia. Quando você pegar, eu vou pegar elementos da TCC, nossa, esse paciente aqui está com uma crise de pânico,
durante a sessão eu vou colocar para ele técnicas de respiração. A não ser que esse seu analisando tenha uma crise de pânico, te mande mensagem e você, enquanto analista, sabe sobre técnica de respiração e, né, diga para ele nesse momento específico é uma coisa. Agora, você durante a análise tratar, por exemplo, questões de técnica de respiração, de crenças disfuncionais, intervenções que são terapêuticas, a análise ela não é confortável. Terapia é confortável. Terapia é amor. Entre aspas, né, o que as pessoas costumam comentar. Então, o sujeito, enquanto analista, sabe que se ele analisar esse paciente de acordo com a ética da psicanálise, na maioria das vezes esse paciente não vai sustentar uma análise. Na maioria das vezes esse paciente vai procurar outro terapeuta. A análise não é para ser confortável. A análise busca sim a diminuição de sofrimento, mas o analista não pode se comportar de uma forma onde ele, entre aspas, pegue emprestado vários elementos de outras teorias e transforma a análise numa espécie de Frankenstein. Ah, não, com essa paciente aqui eu vou falar mais. Olha, com essa paciente aqui eu vou realizar corte. Olha, com esse paciente aqui eu vou chegar para ele e dizer que ele tem depressão, que ele tem transtorno de personalidade borderline. A psicanálise hoje está se transformando, a análise está se transformando, a análise de alguns analistas está se transformando numa salada mista. Numa salada mista. Misturando teorias, misturando métodos, misturando diagnósticos. Vários psicanalistas hoje utilizando diagnóstico do DSM. Falando sobre depressão, sobre bipolaridade, chamando o paciente de bipolar ou de borderline. A psicanálise não trabalha com o diagnóstico do DSM. A psicanálise trabalha com o diagnóstico estrutural. Então, assim, muitos analistas estudam pouco. E o pouco que estudam é suficiente para fazer com que esses analistas façam besteira. Façam besteira. A quantidade de gente que passa por um analista ruim e procura um terapeuta é absurda. E a quantidade de analista que, ao invés de analisar, se comporta como um terapeuta é absurda. A transferência, na maioria das vezes, é uma transferência imaginária. Na maioria das vezes, o paciente nem entrou em análise. Na maioria das vezes, esse analista mistura um ponto de uma teoria com a outra, transforma numa salada mista para fazer o quê? Para manter aquele paciente. Porque ele sabe que se ele analisar de acordo com a psicanálise, na maioria dos casos esse paciente não vai sustentar uma análise. Porque o analista ele não vai aconselhar. O analista ele não vai dar diagnóstico, não vai dizer o que o sujeito tem. O analista não vai dizer o que o sujeito é. O analista não vai responder, o analista não pode responder a determinadas demandas. O analista não pode se comportar de uma determinada forma. Quando eu digo analista aqui, é no tratamento com adultos. Não estou falando tratamento com crianças, onde o analista é convocado constantemente a sair desse lugar de analista. De sair desse posto aqui de sujeito suposto saber. Tudo isso que, dentro da psicanálise, você que estuda psicanálise realmente está careca de saber. Mas o analista não deve misturar teoria. O analista não deve ocupar, por exemplo, e transitar todas essas posições. Olha, discurso do mestre, discurso do analista, um discurso universitário, tudo isso junto, para você que estuda Lacan há algum tempo, entender o que eu quis dizer com essa fala. O lugar do analista é um lugar que, para o próprio analista, não é fácil. O próprio analista pode se angustiar diante de determinadas situações. O próprio analista pode não gostar de certos pacientes. O próprio analista pode ter desejo sexual por um paciente. O próprio analista pode se apaixonar por um paciente. O analista não deixa de ser uma pessoa. Mas a função que ele ocupa não é e não deve ser uma função exercida, entre aspas, de uma forma como se ele fosse um terapeuta.
Análise e terapia são duas coisas completamente diferentes. Não é um pouquinho, não, só um pouquinho, não. Completamente diferentes. Caso você tenha um interesse em estudar algumas aulas a respeito de análise, terapia, diferença da transferência imaginária para transferência simbólica, o que é a entrada em análise, qual que é a diferença de um terapeuta para um analista, né? Basta você entrar em contato comigo e tome muito cuidado com as análises que funcionam como uma espécie de salada mista. A análise não é confortável, não é para ser confortável. A análise busca sim a diminuição do sofrimento, mas uma análise onde o analista se comporta não de acordo com essa posição e função que ele deve exercer, não é análise. É tudo menos análise.